Aleluia. Bom dia a todos. Obrigado aos músicos. Vamos tomar as nossas Bíblias e vamos abrir nesta manhã em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, em nome de Jesus Cristo. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, vamos ler. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por estas simples palavras, mas quão profundas elas são e quão grande é o seu significado para todo aquele que crê. Obrigado, Senhor, por nos trazeres, Senhor, esta revelação, esta afirmação. Dá-nos, Senhor, no coração agora a certeza de que isto é verdade e de que isto é para nós, que era para nós que tu estavas a falar, era de nós, era a nós que te referias. Dá-nos essa garantia, Senhor. Pai, a tua palavra diz que devemos livrar-nos, lutar com todas as nossas capacidades, para nos livrarmos de todo o embaraço e de todo o pecado que de perto nos rodeia. Senhor, estes versículos nos dão essa coragem. Sabemos onde fomos colocados, não queremos voltar para trás, não queremos sair de lá. Senhor, dá-nos essa capacidade, dá-nos essa aptidão. Senhor, põe o nosso coração firme em cumprir o teu propósito. E o teu propósito foi que nós fôssemos uma geração eleita, chamada para manifestar a grandeza do teu nome. E para isso tu, Senhor, organizaste um plano, ordenaste todas as coisas por forma a que fôssemos tirados das trevas e trazidos para a luz. Somos, como já temos ouvido, filhos e filhas da luz. Senhor, que essa luz permaneça em nós e nos ilumine, e essa luz testifique da tua presença nas nossas vidas, da tua influência no nosso dia-a-dia. É isso que pedimos também nesta manhã, Senhor. Influencia-nos com o teu poder, com a tua maravilhosa luz, abençoa-nos nesta manhã. Senhor, renova as nossas forças, a nossa coragem. Senhor, nós já entregamos o serviço a Ti e também aquilo que tínhamos no coração para Te apresentar através dos pedidos de oração que foram, Senhor, trazidos aqui. Pai, abençoa esses pedidos, mas também, Senhor, aquele sentir que haja em nós e que de alguma forma possa perturbar ou desviar a nossa atenção ou pôr de alguma forma em dúvida aquilo que temos ouvido e aquilo que lemos. Senhor, que o Teu Espírito Santo opere nos nossos corações nesta manhã de tal forma que aquilo que lemos e aquilo que ouvirmos e formos ler tenha em nós uma garantia de 100%, que é a Tua palavra, provém de Ti, é o Teu poder e que Tu és zeloso e poderoso para cumprir. E ajuda-nos a sair daqui melhores cristãos, mais habilitados, mais capacitados. Por isso, Senhor, tira a enfermidade do nosso meio, todo o problema sentimental, espiritual, financeiro, tenha a natureza que tiver.
Senhor, que tudo o que for problema saia da nossa mente, saia do nosso coração, saia do nosso meio, porque Tu, Senhor, não és um problema, Tu és uma bênção, e que nós saiamos daqui revestidos dessa bênção. Senhor, toma o serviço desta manhã e estas humildes palavras e este projeto de pregação, que nada significará se o Teu Espírito Santo não vier agora e não tomar essas palavras e o controle delas e a natureza delas e as colocar corretamente em nossos corações. E eu digo, Senhor, em nossos corações, para que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, pois pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Bom dia a todos, podem sentar. O nosso tema nesta manhã será a geração eleita. Nós ouvimos falar disso mesmo agora. Mas antes, eu queria dizer à igreja, tomem as vossas agendas, tomem os vossos apontamentos, para que não haja nenhuma dúvida. No próximo dia 16, de hoje a 15 dias, temos ceia. E, portanto, o serviço será a partir das 13h30 da tarde. Amém? Então, que não haja esquecimento, não haja dúvida, não haja confusão. No próximo, deste domingo a 2 semanas, teremos ceia do Senhor. Amém? E por isso que isso fique registado e desde já tudo seja programado para que possamos vir à mesa do Senhor. Amém? Queria também conversar convosco acerca de 2 assuntos que já foram aqui tomados em oração, que é a viagem de regresso da irmã Meda. Ela vai regressar a casa, vai de férias, voltará em outubro, se o Senhor permitir. Hoje, uma vez mais, ela não pode estar conosco, não sei porquê, não sabemos qual a razão, mas ainda por estes dias eu li o profeta a orar por aqueles que não puderam estar no serviço e que o Senhor pudesse ir de alguma forma ao encontro deles, onde quer que estivessem, na situação em que estivessem. Não nos interessa discutir as razões porque está ou não está, o Senhor sabe. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai o não trouxer. E, portanto, todo o impedimento não está fora do conhecimento de Deus e da permissão de Deus. E, portanto, aprova ao Senhor que fosse assim, de qualquer forma que possa o Espírito Santo ir ao encontro e abençoar e remover esses impedimentos, mas que de alguma forma Deus hoje abençoe lá, né? O Espírito Santo vá lá, onde estiverem, e abençoe, não é? E que pelo facto de não poder estar aqui, não seja por isso que não possam ser abençoados. E se o nosso profeta orou assim, eu não posso orar de outra maneira, ou então estaria na condição de Balaão, não é? Prontos, vamos ver, pode ser que Deus mude de ideias. Deus não muda de ideias. Amém? Também na próxima quarta-feira viajarão da Covilhã um grupo de irmãos. Eles são angolanos e estarão aqui na cidade para fazer uma obra, um trabalho de evangelização na mensagem. Iremos fornecer algum material, estaremos com eles. Se o Senhor permitir, no próximo domingo eles estarão aqui. E eu queria pedir à igreja que orasse por esse trabalho, por esses irmãos, para que não seja em vão esse trabalho, não é? Nenhum trabalho é em vão, não é? Deus sempre cumprirá um propósito. Nós não sabemos qual, mas há um propósito de Deus, não é? E o irmão Brana clamava muitas vezes que naquele dia, que pelo menos a voz dele se ouvisse, não é? E não sei se é na mensagem que estamos agora a rever também das eras, não estou bem certo, mas li também o profeta a dizer, a assinalar vários profetas de Deus do passado, que ele diz, eram estandartes de Deus. Não foram tidos como tal,
Mas o estandarte de Deus estava ali. Foi aceito por alguns, rejeitado por outros, mas não podem dizer que Deus não fez nada por eles. Deus fez. O estandarte estava ali. Só que foi rejeitado. Não é? E, portanto, eu não quero tenho evitado, não é? Recordar os 22 anos que levamos de mensagem nesta cidade. Já fomos a Lisboa com a mensagem, já estivemos com alguns estrangeiros que estavam na altura a viver em Portugal, aos quais se lhes levou a mensagem. Alguns foram batizados em nome de Jesus Cristo. Portanto, o estandarte de Deus tem estado aí. Não é? O estandarte de Deus tem estado aí. Agora, a obra é de Deus. A obra tem que ser feita por Deus. E nós somos sempre surpreendidos, não é? Porque muitas vezes julgamos improvável ou impossível que certas coisas aconteçam, e Deus prova que para Ele não há impossíveis, não é? Para Deus não há impossíveis. E por isso nós temos que cumprir aquilo que de Deus nos é requerido. Amém. E o profeta de Deus disse: orar. Se puderem fazer chegar este apontamento à irmã Meda, Deus abençoe, bom dia. We were praying about your trip, and I want to ask you to greet your church, your pastor, and your parents for us. And may the Lord bless your holidays, amen? And God willing, next October you will return, not home, but you come back and will stay in our midst by the glory of God, for the glory of God, okay? God bless you. Eu queria pedir, tinha outro motivo de oração acerca da irmã Meda. A irmã Meda está com uma questão para resolver. É que a partir do próximo ano letivo, as aulas dela já serão em português. E nós queremos pedir que o Espírito Santo faça uma obra nela, não é? E ela possa logo falar em língua estranha, que é o português. Tem sido estranha, mas que deixe de ser estranha, não é? Que o Espírito Santo possa prover a interpretação para ela, não é? E a ajude nesse estudo do português, que ela possa, logo que possível, ver o seu entendimento aberto para que possa aproveitar as aulas também, não é? Há essa questão que precisamos de ter em oração também, que é que o Senhor ajude a irmã Meda na língua, para que essas aulas possam ser proveitosas para ela. Amém? E creio que os avisos estão dados. Queria também pedir à igreja, daqui a um mês, o irmão Paulo é um homem casado já, não é? E nós queremos pedir a Deus, temos pedido e queremos colocar como igreja também essa questão nas mãos de Deus. O profeta dizia que o que acontece na terra tem reflexo no céu. É um reflexo daquilo que já foi feito no céu. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus tirou uma costela do irmão Paulo e fez a Sara. Nós cremos nisso de nosso coração. E, portanto, isso agora será materializado, não é? Não tem outra hipótese, não é? Não tem outra hipótese. Queremos de todo o coração que é Deus quem está a fazer essa obra. E por isso vemos isso, não é? Vemos nesta circunstância aquilo que aconteceu com Isaac e Rebeca, não é? Rebeca estava lá longe,
recebeu a notícia de que havia um jovem que a queria tomar por esposa e ela, mesmo sem o conhecer, porque foi praticamente o caso, não é? O conhecimento era muito superficial, mas ela logo aceitou tomar lugar como esposa dele. E o Senhor estava nesse casamento. E esse casamento era o propósito de Deus, não é? E nós queremos crer que estamos perante essa circunstância novamente. E ela logo aceitou vir residir para aqui, estar com ele, ser sua esposa. Nós temos ajudado naquilo que nos é possível e, como igreja, queremos também participar desse suporte, não é? Porque todo jovem casal precisa de um suporte, não é? Eu sei porque eu já passei por lá e temos ali mais uma irmã que se lembrará também do suporte que foi necessário quando foi tomada em matrimónio. E por isso, como igreja, nós queremos também ser esse suporte físico, material, espiritual, e recebê-los como uma nova família, não é? Que estará presente na nossa igreja, no nosso meio. Porque todo o casal é o início de uma nova família, não é? Foi isso que Jesus disse. Ide e enchei, familiarizai o mundo, para que, como ouvimos há 2 semanas atrás, o próprio Deus pudesse vir e humanizar-se, entre aspas, ele mesmo, sendo Deus, se tornar humano, não é? E humano, primeiro num corpo humano e depois no Pentecostes, tomando corpos humanos, tomando essa geração, fazendo, ele mesmo fazendo, constituindo essa geração eleita, não é? Por isso o Espírito Santo não desceu sobre todos, mas o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam na mente de Deus, desde antes da fundação do mundo, propostos receber esse Espírito, que foi chamado depois batismo do Espírito Santo. E isso tem-se prolongado até aos nossos dias. Hoje, Deus ainda está a tomar vasos, a santificá-los e enchê-los do seu Espírito, preparando-os para, como nós lemos, serem os estandartes, não é? Mostrarem Deus, não é? Foi isso que nós lemos. Se quiserem recordar, o versículo 10, ou por outra, povo adquirido, no versículo 9, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou da morte para a vida. Certo? Portanto, Deus chamou-nos com um propósito. Não foi fazer uma igreja, ou ter uma igreja, ou ter um grupo com quem Ele confraterniza. Não, Ele chamou-nos para mostrar as virtudes. Certo? Ora, esta semana eu fui ali à Zona das Antas para tratar de um assunto e encontrei um colega com o qual trabalhei muitos anos, desde a minha juventude, desde que comecei a trabalhar, conheci-o logo ali, e nos temos mantido amigos, para além de colegas de trabalho, e ele foi um dos que, há um ano atrás, esteve nesse jantar de confraternização entre colegas de trabalho, e desde aí eu nunca mais o vi. E encontrei-o esta semana, um dia desta semana. E ele estava numa fila para uma caixa multibanco e eu passei, ele olhou para mim e ficou assim, boquiaberto. E olhou assim para mim e disse,
assim, quer dizer, tu estás como tu eras antes. Ele estava meio sem palavras, não é? Tu estás como tu eras antes. As pessoas ficaram assim a olhar para nós dois, a ver o que é que estava a acontecer ali. Ele disse, porque quando tu entraste, assim, muito inchado, de bengala, eu sou sincero, eu não te conheci. No princípio eu não te conheci. Mas agora, tu estás como, disse outra vez, como tu eras antes. Ele é assim um bocado expressivo, fala tanto com a boca como com as mãos, com os braços. Tu estás como tu eras antes. Eu disse, ok, tá. E depois ele disse assim, ele repetiu aquilo que toda a gente que me encontra depois do que aconteceu diz. É um milagre. E aquilo para mim só é surpreendente, e especialmente na boca dele, porque ele é católico, ele assume esse catolicismo. Embora seja um católico, como todos os bons católicos, que vai à igreja na Páscoa, nos casamentos, batizados e funerais. Não é? Depois, no resto do tempo, ele não vai, mas é católico. Não é? Essa é uma característica da doutrina católica. Não é? Tem duas características, não é? A doutrina de Deus tem uma característica. A doutrina católica tem mais do que uma. Uma delas são aqueles que não saem da sacristia. E eu não vou dizer aqui o nome porque são conhecidos, porque não bem a propósito. São aqueles que estão lá de dia e de noite, em todos os acontecimentos, não saem da volta do padre, estão sempre ali. E tem os outros, que é a grande maioria, que vão lá naqueles rituais próprios onde todo o bom católico deve estar. E ele é desses, vai lá, pronto, naqueles acontecimentos, quando realmente tem que se estar. E ele está, pronto. E, portanto, eles não creem em milagres. Vocês sabem, um católico não crê em milagres, não fala nisso. Não é? Não oram pelos enfermos, por aí adiante. Não é? Não, isso foi no passado. Não é? De maneira que, saindo daqueles lábios, não é? Com aquela doutrina enraizada, não é? Ele não é daqui, é da aldeia, não é? O que ainda aperfeiçoa a doutrina, não é? Ele é da aldeia, não é? Portanto, saindo daqueles lábios, aquela palavra, aquilo, não me agrada, não me regozija, mas eu creio que regozija a Deus, não é? Porque Ele é o autor dos milagres, certo? É de lá que provêm os milagres, provêm de Deus. E, portanto, esse é um reconhecimento, mais do que aquilo, esses são os grandes testemunhos, não é? Maiores até do que o meu. O meu testemunho é apresentar-me como eu estou, não é? Agora, o reconhecimento verdadeiro e importante é realmente esse. É daqueles que estão de fora reconhecerem que houve um milagre. Isso é mais importante do que eu ir dizer. Olhe, veja, olhe para mim, está aqui, eu represento um milagre. Quer dizer, isso vale o que vale. Agora, quando isso é reconhecido por aqueles que estão de fora, tem outro valor para a glória de Deus. E então ele continuou, não é? Como já tenho trazido esse testemunho da minha médica e dos outros médicos e das outras pessoas com quem me tenho encontrado, esta semana foi mais um, e é interessante, é que logo um milagre sai da boca das pessoas. Eu não vou lá buscar nada, eu não estou, Deus sabe, não estou a dizer nada que eu não tenha ouvido, não é? Deus sabe que é verdade aquilo que eu estou a dizer, não é? E, portanto, espontaneamente, perante a situação, você pode me dizer, olha, mas isso resultou que ele mudasse? Eu não sei se resultou, não sei o que é que vai resultar. Não é? Nós não sabemos o amanhã, só Deus sabe. E o plano é de Deus, e é para a glória de Deus. E é Deus que opera nessa circunstância, para que todas as coisas operem para a glória de Deus. Certo? Não sei o que é que vai resultar daí, mas eu estou-vos a trazer aquilo que eu ouvi, a que eu assisti. E o milagre, não é? Perante, não é? A circunstância, o milagre saiu da boca. Portanto, embora as pessoas muitas vezes digam que não,
elas continuam a ter a noção lá dentro que há milagres e que os milagres acontecem. E eu achei muito interessante e dei graças a Deus, e que Deus tenha misericórdia do Queiroz e dos outros Queiroz que eu tenho conhecido, que eu tenho encontrado e que têm sido confrontados com a mesma circunstância, e o Espírito reconhece o milagre. O Espírito reconhece o acontecimento. Que Deus realmente fez a obra. Certo? Que Deus realmente fez a obra. E é isso. Eu estava ali na rua, a rua, pronto, é um bocado deserta, as pessoas passam, algumas olham assim, meias de lado, e eu estava a pensar nestes 22 anos de ministério, nesse trabalho que esses irmãos se propõem fazer, e é assim, eu não vou dizer que não vale a pena, que venham perder tempo, porque nunca há perda de tempo quando trabalhamos para Deus. Nós é que não sabemos o que é que Deus está a fazer. Mas eu creio, não é? Temos que crer que Deus sempre está a fazer alguma coisa. E devemos dar graças a Deus por isso, porque a fé é a prova daquilo que se não vê e a certeza daquilo que se espera. E o que realmente eu espero é que Deus faça um reavivamento neste país. Eu não sei se vai a tempo. Eu não sei o que é que Deus tem programado fazer. Mas Deus tem os seus homens colocados nos lugares certos, nos pontos certos, para fazer a obra de Deus. Não é? Para fazer a obra de Deus. Se essa obra der uma igreja lá na Covilhã, nós vamos dar graças a Deus. Para que haja mais uma igreja da mensagem lá na Covilhã, ou em Castelo Branco, ou em Faro, ou em qualquer lugar. Não é? Nós temos feito aquilo que nos é possível, que nos tem sido possível fazer, para que realmente a mensagem atinja mais corações neste país. Se isso vai ser possível ou não, Deus sabe. Mas realmente, deixem-me dizer-lhes, é tremenda a unção que está sobre este país. Nós vemos isso. Se estivermos com atenção, nós damos conta do quanto é difícil fazer alguma coisa aí. E eu pensava, sempre, vocês sabem, nós entramos no Espírito e Deus é a palavra. E a palavra vem com frequência. Sim, mas repara, está escrito assim. E a mensagem vem junto. Sim, o profeta falou isto, aquilo e aquilo mais. Porque a mensagem é a palavra e a palavra está na mensagem. Certo? E realmente eu logo me lembrei que, reparem, o profeta disse que o simples levantar de um braço, não é? Ele orava e dizia, você é capaz de levantar a sua mão? E ele pedia que Deus abençoasse aqueles que levantavam a mão para que fossem lembrados em oração. Durante a pregação, alguma coisa que se ouve e que toca nos corações, e a pessoa levanta a mão e diz amém, ou diz amém, e o profeta diz, isso, só esse simples gesto é uma luta. Tem que lutar para fazer isso. Vocês sabem, não sei se todos sabem, mas a maior parte sabe, estuda, que há uma força que atrai o nosso corpo, ou qualquer corpo, para o centro da Terra. É por isso que, se eu pegar neste telemóvel e agora o largar, ele cai. Porque há uma força que o atrai para baixo. Não é? Se passarmos por um buraco, nós caímos. Porque há uma força que nos atrai. Essa força é a uma velocidade de 9 metros, quase 10 metros por segundo. 9,8 metros por segundo. Nós somos atraídos para baixo. E, portanto, é preciso haver uma força igual, pelo menos igual, mas de sentido contrário, para nos manter quietos. Certo? Portanto, para que o meu braço esteja aqui, parado, o meu ombro tem que estar a fazer uma força de 10 metros por segundo, mas em vez de ser para baixo, ser para cima, para que o braço fique aqui, quieto, parado. Se houver uma força igual
a essa, mas de sentido contrário, duas forças equivalem-se. E o objeto fica parado. Portanto, para que ele se mova em sentido contrário, tem que haver uma força superior a essa, de sentido contrário, para que o braço levante. Está a ver? E, portanto, se para esse gesto que nós fazemos com tanta naturalidade, repara, eu para ter as mãos aqui e não as ter aqui, eu tenho que estar a fazer uma força igual ou superior à que está para baixo, para os ter cá em cima e os movimentar. Portanto, logo isso que nós fazemos com tanta naturalidade, é uma batalha. Porque, por natureza, é para andar assim. Não é? E há pessoas que até andam assim. Não é? E Jesus disse, há 18 anos que Satanás tinha uma filha de Abraão assim. Nunca olhava para cima, olhava para baixo ou para o lado. Lembra? Está na Escritura. E Jesus veio e quebrou essa força. E ela se endireitou. E deu graças a Deus. Está a ver? Portanto, tudo o que nós fazemos requer uma luta. Sim? Repara, as suas pálpebras têm que lutar para contrariar a força da gravidade, porque senão elas vão estar aqui sempre caídas. Nós vamos estar assim na igreja. E se não tiver cadeira, esparrama-se todo para trás. Portanto, tem que lutar para matar com os olhos abertos. Tem que lutar para dizer amém. Tem que lutar para levantar a mão. Tem que lutar para folhear a Escritura. Tem que lutar para ler o que está a ser projetado. Repare, antes nós não tínhamos projetor. As pessoas só ouviam. Lia partes da mensagem e as pessoas só ouviam. Mas depois Deus nos permitiu partilharmos essa mensagem de outra maneira. E ter um projetor e fazer os PowerPoints e pôr as pessoas todas a olhar. Porque estamos todos num combate. Não é? É certo que a fé vem pelo ouvir, mas se essa força que é necessário fazer para levantar a mão, para dizer amém, para manter os olhos abertos, não for vencida, não vai ouvir nada. Vai acabar por morrinhar, não é? Amém? E o pregador julga que está a dizer amém, e está mais a dizer com a cabeça que sim, mas não é a palavra. É a força que puxa para baixo. Nós temos que vencer essa força. Porque Jesus vem nas nuvens. Vem de cima. Não vem de baixo. E Jesus disse, o meu reino não é de baixo. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Está a ver? Vós sois de baixo. E a quem ele disse, vós sois de baixo, ele disse, vós tendes por pai o diabo. Eu sou de cima, o meu reino é de cima. O que eu tenho que fazer, eu o vejo primeiro fazer o Pai. Amém? Portanto, nós temos esse combate para travar. A cada dia. Temos que lembrar isso. Quando for agora chegar a casa e for buscar a faca para cortar a carne, saiba que está a combater. Porque o objetivo era que o seu braço não se mexesse, a sua perna não andasse, o seu cérebro não pensasse, os seus olhos não vissem, os seus ouvidos não ouvissem, morresse de fome ou de qualquer coisa, ficasse ali parado, quieto, não é? Como qualquer coisa. Como uma pedra, não, a pedra serve para abrigar os bichinhos, para impedir que alguma coisa aconteça naquela porção de terra onde ela está colocada, ela está lá a fazer qualquer coisa, ela está lá repare, eu vi orquídeas a nascer no meio das pedras, as pedras eram precisas ali. Quando houve aquele terremoto de que o profeta falou lá na Índia, ou lá para aquela zona,
Ele disse, os bichinhos começaram a sair dos seus ninhos entre as pedras e as vacas saíram da sombra que os muros faziam. Quem é que os avisou? Mas também alguém tinha posto ali aquelas pedras com aquele propósito também, de abrigar aqueles ninhos e aquelas criações, porque toda a criação provém de Deus, só Deus pode criar. Amém? Só Deus pode criar. E por isso Deus nos criou uma geração eleita, diz a Escritura. Repare, temos falado de confiança, do mistério da piedade, e agora estamos a falar dessa geração eleita, abrangida por esse mistério da piedade, a quem esse mistério da piedade foi revelado. A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Aos que estão de fora, estas coisas são histórias, ficções, fanatismos, telepatia, qualquer coisa assim. Mas para a geração eleita tem outro sentido. E uma geração eleita, diz a Bíblia, que sois vós, é uma nação santa, é um povo adquirido. Adquirido, repare, nós quando vamos ao supermercado, nós dizemos vamos comprar. Comprar é adquirir. Não é? É tomar algo para si. Não é? Então a Bíblia está a dizer que nós somos isso também, fomos comprados. E hoje nós sabemos qual foi o preço. E quem é que nos comprou? Quem é que pagou esse preço? E é a esses que a Escritura, e é para esses que a Escritura, repare, o Pentecostes tinha passado, tudo tinha passado, a ressurreição tinha passado, não é? E agora, repare, tinha havido uma transformação no ministério, não é? E eles começaram a falar agora de outra forma, e começaram a falar exatamente desta forma, para um povo que tinha sido comprado por aquele sacrifício. Eles já não estavam a falar nem para o sacrifício, nem do sacrifício, mas eles estavam a falar do que resultou desse sacrifício. Do propósito desse sacrifício. E você e eu, nós fomos esse propósito. Ou então Cristo morreu em vão. Não é? Não, mas Jesus não morreu em vão. Jesus morreu para deixar de ser o Jesus de Nazaré e passar a ser o Jesus Cristo. E o profeta, nós vamos agora continuar a receber mensagens dos estudos das eras, mas o profeta falou isso muitas vezes, da mudança do nome, dar-vos-ei um novo nome, não é? Porque esse novo nome resulta dessa transformação que aconteceu lá. Por isso, Abraão foi Abraão, Sarai foi Sara, Jacó foi Israel, Simão foi Pedro, Saulo foi Paulo, não é? E nós fomos transformados numa nova criatura em consequência dessa adquisição, dessa compra, não é? Foi em resultado dessa compra. Não é? Estávamos nas trevas com um nome, certo? E o profeta diz, repara, o nome é importante, nunca ponha Elvis Presley de nome ao seu filho, ou Ricky, ou aqueles nomes que se usavam na altura, não é? E que produziram uma geração e continuam a produzir, porque uma geração produz outra geração. E portanto o profeta chamava a atenção que o nome é importante, não é? E portanto esse novo povo, essa geração eleita, é uma geração adquirida, comprada por um preço. E essa compra tornou-a uma nação santa, mas tornou-a também um sacerdócio. E um sacerdócio é para ser exercido. Amém, igreja? Amém. Um sacerdócio é para ser exercido. Né? Já viu o que era entrar na igreja e o seu pastor nunca está no púlpito? A igreja não tem pastor? Tem pastor. Quem é o pastor? O que é que prega o seu pastor? Não é? Não, um sacerdócio, e o pastor é o sacerdote, certo? Um sacerdócio, e não é apenas o pastor, não é?
ministério do quíntuplo de Efésios é um sacerdócio. É um ministério para ser executado, não é? Portanto, o evangelista tem que evangelizar, o profeta tem que profetizar, o doutor tem que ensinar, o pastor tem que pastorear o seu rebanho, e assim sucessivamente, não é? Porque é um sacerdócio, é um ministério, é para ser exercido, não é apenas algo de representativo, não, é algo que tem que ser posto em ação, para a glória de Deus. Amém? E portanto, eleger significa escolher, um em detrimento do outro, significa preferir, um em detrimento do outro. Mas, se formos ao dicionário, poderemos verificar que predestinar, e nós temos ouvido isso muitas vezes, predestinar é também eleger desde a antiguidade. Eleger, está a ver? Portanto, essa geração, essa predestinação que nós ouvimos falar, somos um povo predestinado, essa predestinação significou que desde a eternidade, essa geração eleita foi levantada por Deus e disse: estes são meus. Por estes, prestem atenção, eu vou derramar o meu sangue. Porquê? Porque Deus tinha uma lei chamada a lei da redenção, e a lei da redenção, que significa trazer, redenção é como justificação. Significa voltar a colocar as coisas. Repare, imagina o telemóvel cai ao chão e vai uma peça para cada lado. Deixou de ser um telemóvel. Isto para ser assim simples nas coisas. Mas eu vou lá, tenho conhecimento para isso, tenho capacidade para isso, eu junto cada uma das peças. E ele volta a ser o que ele era no princípio. Então esse é o trabalho da redenção, essa é a justificação. O telemóvel fica como que nunca tivesse caído. Está a ver? Está a perceber, irmão? Amém? Glória a Deus. Está a ver? Como que nunca tivesse pecado. Está a ver? Quem entrou não viu uma peça para cada lado e, portanto, continua a dizer que este telemóvel nunca caiu, nunca foi uma peça para cada lado. Só eu que vi e pus tudo no sítio outra vez é que eu sei como é que foi. Quem entra, quem olha para si, vai olhá-lo como que nunca tivesse cometido. Ah, não. Oh, quantas vezes nós ouvimos dizer: fulano, a Matildinha, é uma bênção. Ela é uma bênção, ela não faz mal, ela não pisa uma formiga, ela assim, ela assada. A Matildinha, a irmã Matilde lá por dentro, como cada um de nós, pensará assim: oh, eu fiz tanta coisa, cometi tantas asneiras. Qualquer humano pensa assim. Agora, o que é que resulta aos olhos de Deus? Depois que fomos chamados como geração adquirida, Deus ainda tem um olhar mais aperfeiçoado do que o nosso vizinho, que diz que nós nunca fizemos nada de mal. Não fique corada, irmã, porque os meus vizinhos dizem o mesmo de mim, e da minha esposa, dos meus filhos, porque a Bíblia requer, e esse é o nosso sacerdócio, ter uma boa impressão daqueles que estão de fora. Podermos dizer aí em qualquer lugar que somos cristãos com autoridade, porque sabemos que nenhuma voz se vai levantar a dizer: não sou nada, são uns hipócritas, porque isto, por aquilo, por que mais? Foi isso que Jesus disse: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E o profeta de Deus disse: não tenha medo de assumir essa perfeição. Porque essa perfeição não é sua, não vem de si, não é feita por si, é o Espírito Santo quem a faz em si. E essa é que é a justificação pelo sangue, a justificação pela fé. Essa foi a mensagem que Lutero trouxe. Somos justificados pela fé. Pela fé, o sangue de Jesus Cristo me limpou, me purificou, e aos olhos de Deus eu estou como que nunca tivesse cometido pecado. Eu sou geração eleita. Você é geração eleita? Eu sou geração eleita. Todo aquele que crê é geração eleita. Todo aquele que crê que está coberto pelo sangue
Todo aquele que crê que Jesus não morreu em vão, mas morreu por ele, é a geração eleita. Por ele, por ela. Amém? Sorry. A tradução fica um bocado completa, mas às vezes é um bocado complicada, mas às vezes as coisas são mesmo assim. Portanto, predestinar é eleger desde a eternidade. Não foi quando entrou na igreja. Não foi quando foi batizado nas águas. Isso foi para que o povo visse que você passava a ser uma nova criatura. Aos olhos de Deus, é desde a eternidade. Amém? Também sabemos que implica um em detrimento do outro. Se é uma escolha, certo? Se é uma eleição, quando vamos eleger alguém, há uma série de candidatos. A não ser que seja candidato único. São uma série, nós vamos escolher um, ou um grupo, ou qualquer coisa, e vamos deixar os outros para trás. Na minha opinião, a minha escolha é esta. Não é? Certo? Lembra-se do exemplo de São Martim, que o profeta conta nas Eras? Ele vinha por ali abaixo, não é? E viu um sem-abrigo na beira da estrada, cheio de frio. Ele cortou a capa ao meio, dividiu a capa com ele. À noite, essa meia capa apareceu aos ombros de Jesus Cristo. Certo? Tudo quanto fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim me fareis. Amém? Portanto, Romanos capítulo 3, se quiserem abrir atrás um pouquinho, eu queria ler um pouquinho convosco, para entendermos melhor do que é que se trata. E, entretanto, Romanos capítulo 9. Não, espera aí, eu estou a fazer confusão, desculpem. Romanos capítulo 9 está aqui, desculpem. Romanos capítulo 9 primeiro, diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo... Um minuto, irmãos. Alô, igreja? Desculpe. Eu passei à frente um pouquinho no meu apontamento. Nós vamos já ler em 1 Pedro. Mas agora, sigam comigo, Romanos 9. Romanos 9. Sigam comigo agora, Romanos 9. Preste atenção. Está aqui. Está aqui, projetado. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, para que se cumprisse o propósito de Deus, não por causa das obras, mas por aquele que escolhe. Amém, irmãos? Amém. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Está a ver? Portanto, a eleição, geração eleita, a eleição implicou isto no propósito de Deus. Somos ou não um povo privilegiado? Repare, não por causa das obras, mas porque o próprio Deus escolheu assim. Está a ver? Porque, não tendo Jacó ou Esaú feito bem ou mal, ainda estavam no ventre da mãe, e Deus já tinha feito a escolha. Está a ver? Portanto, e tal, não sei o quê, quando eu entrei naquela igreja, passei a ser... Não, eu já fui abençoado quando eu entrei na mensagem. Porque eu já estava predestinado, desde a eternidade, para receber a luz desta hora. Já tínhamos sido escolhidos por Deus. Repare, é isso que a mensagem diz, o profeta diz: nós somos um povo privilegiado. A era é terrível, a era é tremenda, é a única era
repreendida por Deus por ter posto Cristo fora da igreja. Certo? Certo? Laodiceia pôs a palavra fora da igreja. Substituiu-a por dogmas. Pôs o Espírito Santo fora da liderança da igreja. Substituiu-a por papas, arcebispos, bispos, pastores, sacerdotes, reverendos. Não julguem que é só na mãe. Não, nas filhas está a acontecer a mesma coisa. Certo? Sim, mas agora o profeta diz, sim, mas nós também fomos privilegiados por ser um povo escolhido para viver nessas condições. Era isso que eu estava a pensar ali na porta. Sim, a unção é terrível sobre este país. Mas Deus nos deu escudo, nos deu capacidade para suportar essa unção. Agora, quem não está preparado para ela, sabe o que é que acontece? Passa e não consegue permanecer. Foge, corre sempre. Está a ver? Outros não. Vêm, sentem a pressão, já têm testificado disso comigo. Vêm e sentem a pressão, mas suportam-na, não é? Mas reconhecem que ela que existe, que essa pressão existe. E essa pressão trabalha de que forma? Tirá-lo da luz da hora. Certo? Tirá-lo do seu lugar. Tirá-lo de ser o estandarte de que Pedro falou. O estandarte. Certo? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Ou seja, para não ter testemunho válido para dar. Não ter testemunho. Certo? Não de testemunho de milagres, de prodígios, de línguas, visões, sonhos. Sim, isso as denominações também têm. O grande testemunho é testificar que Cristo vive. Esse é o grande testemunho da mensagem. E do povo da mensagem. É que Cristo ressuscitou e Ele vive. Ele ascendeu aos céus em Atos 1, mas Ele voltou em Atos 2. E hoje vive no meio do seu povo. No meio, Ele vivifica a geração eleita. Amém? Ele vivifica a geração eleita. Sem Espírito Santo, seremos crentes amorfos, não é? Sabe como o pão quando não é do dia? Este pão já é de ontem. A gente apalpa e dá conta, não é? Este pão já é de ontem. Olha para uma alface e vê assim meio encolhada, isto já não é fresco. Não vou levar, certo? Portanto, ainda tem algum verde, mas já começa a ter um amarelo, um bafio, um bolor ali pelo meio, não é? Agora, o Espírito Santo mantém sempre a geração eleita como eleita, testificando que Cristo vive, porque Ele vive em nós. Vós vivereis porque eu vivo. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu virei para vós e estarei em vós, até à consumação dos séculos. Amém? Digam graças a Deus. Então, a quem especialmente está São Pedro a escrever? Agora sim, vamos a 1 Pedro 1. Primeira Pedro 1. Marcaram onde fizemos a primeira leitura? É ao lado um bocadinho, 2 folhas. Ou uma folha. 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. Está a ver? Pedro agora já não está a falar para os judeus. Pedro já não está a falar para os de Jerusalém. Ou da Galileia. Mas Pedro está a enviar esta carta universal, não é? Aos estrangeiros dispersos pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, ou seja, gentios. E judeus que estivessem por lá também.
Ou seja, a geração eleita, abrangente agora. O Evangelho abrangente, a mensagem da hora. Repare, Pedro, depois do Espírito Santo, é a mensagem da hora. Por isso, os enfermos eram colocados na sombra de Pedro e eram curados. Por isso, Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Era Cristo ali. Cristo em Pedro, a esperança da glória. Certo? Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Até ao milénio. Ele estará apresentando-se nessa condição. Nessa forma. Cristo usando óculos? Claro que sim. Ó. Cristo usando óculos. Cristo manquitulando? Sim, se ele é um crente, que é Cristo mancando. Mesmo assim, Cristo mancando. Cristo aprendendo português? Cristo aprendendo português. Já deu conta? Cristo aprendendo português. Cristo aprendendo inglês? Cristo aprendendo inglês. Amém? Cristo em nós. Essa foi a transformação. Aos estrangeiros dispersos, eleitos, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai. Em santificação no Espírito, está a ver? Toda a obra de redenção está aqui, novamente. Repare, Deus é um, a mensagem de Deus é uma, o propósito de Deus é um, o plano de Deus é um. Segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Está a ver? Quando é que isso aconteceu? Quando recebi o batismo do Espírito Santo. Foi isso que fez de mim uma nova criatura. Não foi ter entrado na igreja, não foi ter... O profeta de Deus falou muitas vezes que muitos batismos nas águas eram pecadores entrando secos e pecadores saindo molhados. A vida não mudava, não estavam rendidos a Cristo. E render a Cristo é fazer a vontade de Cristo e Cristo é a palavra. Amém? Portanto, é gerado pela uma nova e viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. E depois podem continuar a ler em casa, pelo menos até ao versículo 9. A quem é que Pedro então se dirige? Em 2 Pedro 2:1, não precisa de abrir, ele diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Está a ver? Está a ver o que a mensagem fez? A mensagem trouxe-nos de volta à fé dos pais apostólicos. E passamos a fazer parte destes, aqueles que alcançaram fé igualmente preciosa. Está a ver? Igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Está a ver? Está aí ou não o nome de Deus? Deus e Salvador Jesus Cristo. Está a ver? Portanto, os que alcançaram essa fé preciosa, sejam eles quem forem, estejam onde estiverem, tenham nascido em que nação nascerem, tenham a cor de pele que tiverem, falem a língua ou o dialeto que falarem, a geração eleita alcançará a mesma fé igualmente preciosa em Deus, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Deus. Estão a dar conta? Jesus Cristo, nosso Deus. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Segundo João 1, ele diz, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos,
aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecimento da verdade. Está a ver? Há aqui uma identificação, não é? Uma identificação muito clara de quem é essa geração eleita. Está a ver? Quem é esse povo? O que é que aconteceu com eles? O que é que os trouxe? O que é que os equiparou? O que é que os igualou aos apóstolos que andaram com Jesus Cristo? Está a ver? Amém? Porque o que é que vindicou o ministério de Paulo quando ele chegou a Jerusalém? O mesmo evangelho que ele pregava era o mesmo evangelho que Pedro pregava. Isso só era possível se o espírito que estava em Paulo fosse igual ao espírito que estava em Pedro. Certo? Ou seja, o mesmo Senhor Jesus Cristo que andou com Pedro, andou com Paulo no caminho de Damasco. E lhe deu um novo nome. Fez dele uma nova criatura. E ele passou a fazer parte do quê? Dessa geração eleita. Amém? Digam graças a Deus. Assim, em Jacó e Esaú, estão tipificados os dois tipos quanto à eleição. Um deles era espiritual. E o que é que isso significa? Preocupado com as coisas de Deus. E o outro era o que poderíamos chamar um homem carnal, o oposto. Isto tendo como representação Jacó e Esaú. Porém, ambos eram religiosos. Está a ver? Ambos eram religiosos. E diz o profeta na mensagem: ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. E esse espírito, daquele mesmo nascimento, está ainda representado no mundo hoje. Hoje Deus continua a escolher Jacós e a aborrecer Esaús. O mesmo espírito ainda está representado hoje e está a chegar ao auge. O auge será atingido no rapto. Será aí onde tudo terminará dessa escolha. Amém? Onde a redenção terminará. Estamos juntos? O crente espiritual e o homem carnal. Está a ver? O crente carnal. Mas repara, ambos religiosos. Mas um preocupado com as coisas do Espírito, dando ouvidos ao Espírito Santo, e o outro interpretando a vontade do Espírito Santo através da carne. Mas isso não me convém, isso não me dá prazer, não me dá gozo, não me dá gosto. Não, isso não era para nós. A Bíblia não fala isso para nós. Entende? As duas interpretações que existem do mesmo Deus, e ambos religiosos, usando Deus, falando das coisas de Deus, mas vivendo-as de maneira separada, de maneira diferenciada. Amém? Ninguém poderia dizer que não eram ambos religiosos. Eles eram. Eles não disseram que um servia a um ídolo e o outro a um Deus. Ambos eram servos de Deus. Está a ver? Muito importante isto. Ambos pretendem servir a Deus, só que cada um à sua maneira. Jacó de uma maneira e Esaú da outra. Não é? E só há uma maneira certa, que é a maneira de Deus, aquela que está textualmente, ou seja, espiritualmente escrita na palavra. Espiritualmente escrita. É por isso que precisamos de orar antes de ler, precisamos de orar antes do culto, ler antes do culto, pedir que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para o que vamos ouvir, que aquilo que vamos ouvir não seja em vão, que aquilo que vamos ouvir não seja o princípio e o fim de uma frase e o que aconteceu entretanto não ouvimos e depois não tem nexo, não é? Quando sair daqui eu vou para casa almoçar, mas se eu disser só assim, quando almoçar, nós vamos dizer, quando almoçar? E o que é que ele quis dizer com aquilo? Quando almoçar? Bem, quando almoçar? Bem, talvez daqui a bocado, talvez, quem sabe ele só almoça amanhã. Logo à noite não vai ser, porque logo à noite já não é almoçar, é jantar, quando almoçar. Não foi isso que ele disse, quando almoçar.
Não, o pastor disse quando almoçar. Não, desculpa, eu não disse. Eu disse, quando acabar o culto e eu sair daqui, eu vou para casa almoçar. Não ouvi nada disso. Pois não. É por isso que a mensagem não tem sentido. Não tem nexo. Porque eu só ouvi o princípio e o fim. Está a ver? Por isso precisamos do Espírito Santo para entender aquilo que está no texto de Deus. Porque, lembrem-se, o profeta falou disso muitas vezes, qualquer homem com braços e olhos, não é? Abre e saiba ler, abre o livro e vem e lê. Não é? E se calhar ainda hoje estará à espera que uma virgem conceba, porque leu, e uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele ainda está à espera hoje, a ver quando é que no telejornal, ou no YouTube, ou no Facebook, vem lá a notícia de que uma virgem concebeu. Você vai dizer, bom, isso não faz sentido. Essa virgem já concebeu. Há 2000 anos atrás, uma virgem concebeu e deu à luz um filho e o seu nome era Jesus. Esse foi Jesus Cristo. Não, isso é o que diz o seu pastor. Isso é o que dizem na sua igreja. Não é nada. Isso é fanatismo. Está a entender? Sem o Espírito. Parece ridículo, parece saído de uns desenhos animados, mas não. Sem o Espírito Santo cometem-se esse tipo de afirmações e de interpretações. Porque só o Espírito Santo é o fiel intérprete da palavra de Deus. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é quem? É Deus. Certo? Portanto, é lógico que o Espírito Santo saiba do que é que está a falar. Porque está a falar dele mesmo. Digam graças a Deus. Surge então esta dicotomia, como uma advertência da parte de Deus, que está também expressa na forma como Deus trata cada uma delas e o resultado obtido. Não é? Há essa dicotomia, há esses dois caminhos, há essas duas vinhas, há a vinha verdadeira e a vinha falsa. Certo? O caminho estreito e o caminho largo. A porta estreita, a porta larga. E nem sempre o resultado se obtém apenas pela simples leitura ligeira acerca de dons ou dádivas de Deus. Na mensagem à era de Pérgamo, e agora presta atenção. O profeta diz assim, Balaão sabia, veja o ardil, veja a armadilha. Balaão sabia que Deus nunca ia amaldiçoar o povo de Deus. Portanto, ele não podia fazer a vontade de Balaque. Certo? Se Deus abençoou o povo, Deus nunca o vai amaldiçoar. Vamos ver se a gente arranja aqui um plano B. Balaão sabia que se Deus não os amaldiçoaria, ele levaria este lado denominacional e provocaria Deus à ira para os matar. De qualquer forma, que Deus os mate Ele mesmo, se conseguir levá-los a sair da verdade. Está a ver? Portanto, a gente tira o Espírito Santo da liderança da igreja, põe o homem a perdoar pecados, põe o homem a redimir, põe o homem a liderar, põe o homem a pregar, em vez do Espírito Santo, põe o homem a pregar, e pronto, Deus não os amaldiçoaria, não, mas quando eles largam o Espírito Santo, quando eles deixam a liderança do Espírito Santo, quando eles dão lugar à igreja, ao Papa, ao homem, seja ele qual for, em vez de Deus, então esse é o caminho para que Deus se afaste deles. Então que seja Deus a fazê-lo. Vamos pôr no coração deles que o que basta é ter uma igreja. Basta ir à igreja. Está tudo pronto, está tudo feito. O resto, o que faz lá fora, não interessa. Basta ir à igreja. Cuidado. O profeta falou mesmo nas eras das igrejas que tinham nelas a doutrina de Balaão, a qual eu aborreço. Vejam o ardil. Esta é a mensagem que temos aqui. Esta é a mensagem que temos aqui para entregar hoje.
Balaão sabia que se Deus não os amaldiçoaria, ele levaria para este lado denominacional e provocaria Deus à ira. O que é que aconteceu? Não é? Eles acharam que as moabitas eram bonitas e juntaram-se com elas e tal, oraram com elas, casaram com elas, adoraram com elas, julgando que estavam a adorar a Deus. Religiosos. Mas estavam a adorar os deuses de Balac. Tentando fazer uma obra para Deus fora da vontade de Deus. E assim, é assim que você se afasta e se junta a uma igreja em vez de receber o batismo do Espírito Santo. Você está morto. Não é para vocês aqui. Vou deixar que isto penetre um pouco. Morto. E depois o parágrafo continua. Não é? Mas eu quis reter isto. Não é? Depois, chegando a casa, vá logo à página onde está o parágrafo 122 e sublinhe. Não é? Porque está aí identificada uma armadilha de Satanás hoje, nas eras, no meio dos gentios. Ok, é da mensagem, tem a mensagem, bem, Deus não os vai amaldiçoar. Ok, vamos denominar a mensagem. E ver o que é que Deus faz com isso. Certo? O profeta está a dizer, se você rejeita a liderança do Espírito Santo, está morto. Saiu da luz e foi para as trevas. Certo? Assim, a grande luta é manifestamente espiritual. Amém? Ambos religiosos. A questão então passa a ser espiritual. A igreja, alô igreja, temos que ser espirituais. Alô? Então Efésios 6,11 diz, revestimos de toda a armadura para que possais estar firmes contra estas astutas ciladas do diabo. Está a ver? A batalha é espiritual. É a maior batalha jamais travada. É na mente. No espírito. Está a ver? Para que estejais firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar agora contra carne e sangue, nem contra leões, nem contra gladiadores, nem contra armas atómicas. Não temos hipótese. O profeta diz, metam-se lá debaixo da terra quanto quiserem. Não tem hipótese. Quando elas rebentarem, não sobra nada. E eu vi por estes dias... ou li por estes dias, o presidente da Rússia dizer exatamente a mesma coisa. Se a Rússia e os Estados Unidos entrarem em guerra, não sobra nada. Não é ninguém, é nada. E para onde foi logo o pensamento? Malaquias 4. Os justos pisarão a cinza dos ímpios. Amém? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas, de onde saímos, deste século, contra as hostes espirituais da maldade. É ou não espiritual a questão? Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está bem? Nos lugares celestiais há hostes espirituais da maldade? São as que denominam as igrejas e os corações do povo. Amém? Ora, sendo uma batalha espiritual, requer então armas espirituais. E o mesmo livro de Efésios diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Não é? Ou seja, a palavra revelada é a nossa espada do Espírito.
Não é? Tínhamos uma canção que dizia eu lutarei e vencerei o inimigo com esta espada e tal, mas não é com o livro, porque o livro não fere ninguém. Não. Agora deixa eu ver, Tiago, para ver se eu racho a cabeça. Está a ver? Não é com o livro material, carnal. Está a ver? Está a entender? Certo? É espírito, espada do espírito. A questão é espiritual, a luta é espiritual, a batalha é espiritual. E eu apetecia-me ir lá e apertar-lhe o pescoço. Eu disse-lhe para vir comigo à igreja. Não vou. Não, eu apetecia-me ir lá. Não é. É espírito. É joelho dobrado em oração. Jesus disse: esta certa casta de demónios não sai senão através de jejum e oração. Está a ver? Orando, isto já está aqui. Orando em todo o tempo e súplica no Espírito e vigiando. Amém? Vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, a geração eleita também precisa de orar por ela mesma. Certo? A geração eleita precisa de orar por ela mesma. Uns pelos outros, orai uns pelos outros e sujeitai-vos uns aos outros. Muito pode nos seus efeitos a oração de um justo. Amém? Vigiando. Diz o profeta na mensagem, sinais escriturísticos do tempo. Agora, nós sabemos que Jesus se voltou e disse, Elias já veio e não o soubestes. Agora, não seria muito triste um destes dias se encontrarmos a igreja no período da tribulação? Agora, eu não estou aqui para pregar doutrina, eu não faço isso, eu respeito os meus irmãos, mas se vocês me perdoarem, deixe-me apenas injetar isto por um momento. Eu mesmo, pessoalmente, com certeza, creio que a igreja passará pelo período da tribulação. Certo? A igreja de Balaão, a igreja denominacional, a igreja que rejeitou o Espírito Santo, a igreja que é liderada pelo homem, certo? Mas não a noiva, amém? Mas não a noiva vai para o lar, amém? Glória a Deus, a noiva vai para o lar. Vejam, Deus tira uma noiva da igreja. Então qual é a igreja hoje? Se Jesus disse, saí do meio dela, povo meu, não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Como é que Deus chama, que a Bíblia chama essa igreja? Chama-lhe Babilônia. Certo? Esse é o nome da igreja que vai passar pela tribulação. Saí do meio dela, povo meu. Quem é esse povo meu? A geração eleita, o povo adquirido, a nação santa, o sacerdócio real. Amém? Aqueles para quem Pedro falou, aquela senhora eleita para quem o presbítero João falou, são esses. Saí dela. Eles foram tirados pelo batismo do Espírito Santo, eles foram tirados da denominação, eles foram tirados da igreja. E eles foram reunidos como um povo santo, separado e escolhido de Deus. Desde a eternidade. Está a ver? Nós estamos aqui por nossa escolha, por nosso alvitre, por sermos quem somos. Estamos aqui por determinação de Deus, por eleição de Deus. Ele nos escolheu. O profeta disse, somos a geração abençoada que verá o rapto. Está a ver? Que verá o rapto. Os outros estão à espera. Sem nós, eles não serão aperfeiçoados.
Lembram-se? Hebreus 11. Mas nós fomos escolhidos por Deus, levantados no meio disto que nós tanto nos lamentamos. Esta é uma unção, sim, mas nós fomos levantados para vencer essa unção. Nós somos a manifestação da derrota dessa unção. O levantar o meu braço é sinal que eu derrotei Satanás, que o queria sempre para baixo. O abrir a minha boca e dizer amém é a prova da derrota de Satanás, que me queria calado o tempo todo. Está a ver? Vejam, Deus tira uma noiva da igreja como Ele tirou uma nação de uma nação lá no Egito. Vêem? A noiva, este é o remanescente da semente da mulher. O eleito é o negócio dele, onde ele coloca o padrão. É Deus quem trata, é Deus quem cuida, é Deus quem provê, é Deus quem faz. Amém? Mas o restante é o que é cortado do exemplo. A semente da mulher foi para as trevas exteriores. Correto? Mas não a igreja eleita. Ela já está julgada e purificada. Onde é que entra aqui o purgatório? Onde é que entra aqui o rezar missas para que a alma do meu antepassado fique em melhor condição aos olhos de Deus? Onde é que entra aqui? Essa é a doutrina de Balaão. É o plano B, mas Deus não tem um plano espiritual B. Deus só tem um plano. Amém? Estamos de acordo? Não a igreja eleita, ela está julgada e purificada porque está em Cristo. Ela não tem que passar através de mais nada. Os outros passarão pelo julgamento, porque eles não estavam dentro. Amém? Não receberam Jesus no poder da sua ressurreição. Né? Você vai mesmo aí aos protestantes, se eu falarem que é Jesus de Nazaré. Jesus que andou lá na praia da Galileia e curou e libertou e fez assim e fez assado. O nosso Jesus hoje é o nosso Jesus Cristo que ressuscitou. Amém? Que chegou à entrada da tumba de Lázaro e disse: Lázaro, sai. Esse não foi Jesus de Nazaré. Estamos juntos? Esse foi Jesus Cristo. Esse foi Deus, não é? Esse foi o próprio Deus feito carne, porque só Deus tem o poder da ressurreição. Amém? Os outros passarão pelo julgamento porque não estavam lá dentro. Um povo adquirido pelo sangue de Jesus Cristo, mas que tem que perseverar e orar a tempo e fora de tempo. Digam graças a Deus. Mensagem, e vamos encerrar. Tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus lhes disse lá no Egito: eu lhes dou aquela terra. Mas ele não disse: eu irei até lá e a varrerei toda, adornarei as casas, instalarei as cortinas e tudo mais. Vocês só se mudem. Não. Eles tiveram que lutar por cada polegada de terreno que tomaram. Isso mesmo, lutando. E lutar por cada polegada. Mas ele disse, Deus, todo lugar em que a planta do vosso pé pousar, isso é posse. Amém? Pegadas são posse. É a mesma coisa que é hoje. A cura divina nos pertence. O Espírito Santo nos pertence. É nossa propriedade. Mas você lutará por cada polegada dela. Amém? No milénio, sim. Não precisará de mais médico, nem de mais oração pelos enfermos, nem fila de oração, porque não haverá mais doença. Certo? Mas aqui precisa de continuar a lutar, a tempo e fora de tempo, orar, clamar, chorar, fazer tudo o que for preciso, buscando a súplica.
buscando em súplica a graça de Deus, a dádiva de Deus. Sim, Senhor, mas irmão, pegadas são posse, apenas continua a lutar, tome posse. O diabo diz, os dias dos milagres já passaram, diga-lhe, você está a mentir. Deus disse que Ele é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Tome controle dela, dessa terra, dessa posse, dessa dádiva. Todo lugar que o seu pé pisa, isso é posse. Certo? O que é que isso quer dizer? Cada bênção que você ouve, cada versículo que diz amém no seu coração, é seu, é posse. Agora, e se o seu coração não diz amém? Então aí é que tem que dobrar o joelho e pedir a Deus, Senhor, eu tenho que dizer amém àquele versículo. Certo? Porque Deus é Deus de toda a palavra. Amém? Festa das trombetas, podem vir os músicos. O profeta diz, vocês dizem que a igreja tem de passar pela perseguição para o seu aperfeiçoamento. O sangue de Jesus Cristo aperfeiçoa a noiva. Amém? É aí onde nós estamos. Um homem que escolhe uma esposa não a submete a muito castigo. Ele já achou graça nela e ela achou graça nele. Amém? Ele compromete-se com ela. E se houver alguma coisa, ele vai afastá-la de todos os lugares para a impedir de errar. A sua graça é tão grande sobre eles e assim será sobre a noiva. E assim é com a noiva. Está a ver? O profeta está a colocar aqui a relação do marido com a esposa, da relação da igreja noiva com Cristo. Ele está em controle sobre todas as coisas para a impedir de ser assolada, de ser desviada, de ser maltratada. Amém? Porquê? Porque ele se entregou para que por esse sacrifício o poder fosse dado a essa geração eleita. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Amém, glória a Deus. Vamos orar. Os músicos, quando puderem, podem vir. Bondoso Deus e Pai, estamos gratos, Senhor, por este dia, Senhor. Mesmo desconhecendo o que o resto do dia nos reserva, nós queremos dar graças por este dia, Senhor. Por este dia que Tu tens abençoado, por este dia, Senhor, que Tu proveste para nós, o idealizaste, o viste antes da fundação do mundo. Porque a Escritura diz que quando Tu fizeste todas as coisas, antes de as pôres em marcha, Tu olhaste para elas. E Tu nos viste neste dia, sentados aqui, ouvindo estas palavras, recebendo-as no coração. E só Tu sabes, Senhor, o que cada uma delas tem produzido. Mas, Senhor, no final da obra, Tu viste que tudo estava bem. E então puseste o plano em marcha. Obrigado, Pai, pela Tua escolha. Não sei o que Tu viste em nós, Senhor, não sei o que Tu viste em mim, mas sei que Tu não viste indignidade. Sei que Tu não viste impureza. Sei que Tu não viste pecado. E estamos gratos por isso, Senhor. Porque o primogênito da criação estava contigo na criação. O nosso Redentor já estava lá, intercedendo por nós, se colocando, como diz o profeta, na brecha por nós. E quando Tu nos viste, Senhor, Tu nos viste através do Calvário, através do sangue derramado. E, como disse o profeta Isaías,
ainda que os nossos pecados fossem como a escarlata, tu os viste mais brancos do que a neve. Senhor Deus, só tu és perfeito e por isso o teu plano é perfeito. E, Senhor, pela fé tomamos essa perfeição e nos vestimos com ela. Percorre-nos agora, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Tem misericórdia de nós, Senhor. E, Senhor, livra-nos efetivamente de todo o embaraço e de todo o pecado, de toda essa pressão que tão de perto nos rodeia e nos envolve, mas, Senhor, a Tua palavra nos dá a garantia que nunca nos poderá tocar, enquanto os nossos corações estiverem rendidos a Ti, debaixo da luz desta hora. Senhor, quando tomamos esta mensagem, quando tomamos esta palavra, nós tomamos-te a Ti mesmo. Fizeste de nós Teu tabernáculo. Senhor, que em nenhum momento esqueçamos isso, que somos o Teu templo, que somos, Senhor, o estandarte, a evidência da Tua ressurreição, da Tua presença, da Tua vida. Quando, Senhor, fomos vivificados, não foi porque algo em nós fosse fonte de vida, mas Tu, Senhor, vieste, moraste em nós, moras em nós, e é essa a fonte da nossa vivificação. Porque Tu disseste, vós vivereis, apenas porque eu vivo. Se Tu não tivesses ressuscitado, não haveria nenhuma vida em nós. Como disse Paulo, comeríamos, viveríamos e morreríamos. Comeríamos, viveríamos e morreríamos. E a nossa vida seria sem nenhum sentido. Mas agora, Senhor, Tu lhe deste um sentido. Tu lhe deste um rumo. Tu nos deste um propósito para viver. E, Senhor, ajuda-nos a manter esse propósito firme. Foi isso que manteve Jesus Cristo firme. Nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pai, Tu conheces os nossos corações, Tu ouviste a nossa oração, sabes o que nos ocupa, o que nos mantém em súplica perante Ti. Abençoa, Pai. Tem misericórdia, Pai. Dá-nos a vitória perante a enfermidade, perante a doença, perante a dor, perante todo o tipo de fraqueza, todo o género, Senhor, de fraqueza. Torna-nos, Senhor, habilitados, capacitados, poderosos para olhar a dificuldade e, Senhor, querer em Marcos 16 usar o Teu nome, porque está escrito e prometido que os sinais seguirão a todos os que crerem. Ajuda por isso a nossa fé, Senhor. Trabalha a nossa fé, Pai. Tem misericórdia de nós. Entregamo-nos em Tuas mãos, Pai. E àqueles que temos no coração, por quem temos orado, Senhor, pedimos que ajudes a cada um. Tu ouviste a nossa oração, Tu conheces o nosso coração. Trouxemos, Senhor, logo no princípio do serviço, nós trouxemos perante Ti o nosso cuidado, as nossas preocupações, os nossos anseios. Mas agora, certamente, Senhor, pessoalmente, Pai, certamente com a cabeça inclinada e os corações também, nós estaremos a colocar agora perante Ti, Pai, aquilo que nos aflige, aquilo que gostaríamos de ver resolvido na próxima semana, no próximo mês. E, Senhor, eu quero juntar-me em oração com os meus irmãos e irmãs e pedir, Senhor, que Tu os abençoes e ao propósito dos seus corações, para que, Senhor, a sua oração e os seus corações e os seus anseios e os seus desejos, Senhor, coincidam com a Tua perfeita vontade. Ajuda a cada um, abençoa a cada um, Senhor. É tempo dos nossos jovens serem examinados, serem postos à prova, e não apenas na igreja, não apenas no espírito, mas agora também, Senhor, na sua atividade escolar. Senhor, nós pedimos que lhes dês a vitória, que os tornes habilitados, capacitados, Senhor,
colocar em prática aquilo que lhes foi transmitido, os ensinamentos, Pai, que eles sejam abençoados nos seus trabalhos, nos seus estudos, nos seus exames, Senhor. Abençoa, Senhor, a dona de casa, a esposa do lar, a mãe de família, Pai. Dá vigor, dá coragem, dá saúde. Senhor, dá, pelo Teu Espírito Santo, discernimento para aconselhamento, Senhor, para correção também. O amor é corretivo. O amor é corretivo. Vimos aqui também para ser corrigidos em amor, Pai. E Tu o tens feito em amor. Tu és o Deus de amor. Senhor, dá-nos essa porção de amor nos nossos corações, na correção dos filhos, Senhor, na orientação do lar, Senhor. Ajuda, abençoa cada mesa, Senhor, e tudo aquilo que lá for colocado, Pai, para que chegue e, Senhor, se for necessário, sobre, para poder ajudar alguém que bata na porta da casa, ou, Senhor, para poder organizar, Senhor, tudo durante todo o tempo, Pai, para que nada falte. Ajuda a cada um, dá sabedoria, Senhor, às nossas esposas, mães, futuras mães. Senhor, trabalha nos corações dos maridos, futuros maridos, Senhor, aspirantes a maridos, Pai, para que, como diz a Escritura, amem as suas esposas e as tratem, Senhor, com carinho e as ajudem e sejam solidários com elas. Tu és um Deus de amor e Tu amas a Tua noiva também, Senhor. Tu nos tens amado, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, amor é preocupação com o outro. Amor é a evidência de Cristo em nós. Ajuda-nos a amar, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser condescendentes com os mais fracos. Ajuda-nos, Senhor, a amar e a orar por aqueles que nos assolam, que nos maldizem, que nos perseguem. Senhor, ajuda-nos a ser como Tu. Ajuda-nos a ser como Tu. Nós cantamos há pouco, Senhor, eu quero vê-lo. Senhor, nós precisamos desse aperfeiçoamento para Te ver. Mas nós não Te queremos ver apenas lá em cima, Senhor. Nós queremos ver-Te aqui, no dia a dia, em nós, operando através de nós. Por isso, Senhor, por isso nós oramos por esses irmãos que vêm de longe, Senhor, são de um país estrangeiro e se propõem evangelizar no nosso país. Senhor, sabemos que não nos vêm substituir, mas talvez manifestar fazer uma obra, habilitados a fazer uma obra que até aqui ainda ninguém estaria habilitado a fazer. E, Senhor, se essa é a Tua vontade, Deus abençoa, que esse trabalho prospere para o bem, que esses irmãos sejam abençoados no caminho, na vinda, na ida, no tempo que aqui estiverem, e que esse trabalho produza frutos, e produza frutos para o Teu reino, para a Tua glória. Que esses livros que forem distribuídos caiam na mão certa, sejam abençoados. Pai, ajuda também a irmã Meda, Senhor. Ajuda, Pai, nessa questão da língua, que será importante demais para ela a partir do próximo ano letivo, Senhor. Ela precisa do Teu auxílio, Pai, para entender os professores, para entender os livros, os apontamentos, Senhor, para que todo o esforço que tem sido feito, Pai, para que ela possa progredir nos seus estudos, não seja em vão, mas, Senhor, seja proveitoso. Ajuda, Senhor, abençoa, Senhor, agora no tempo de regresso a casa, os seus familiares, Senhor, a igreja que a receberá de volta, Pai. Nós oramos pedindo, Senhor, que os ajudes e abençoes, Pai, e o tempo seja
de regozijo, seja de paz, seja de confraternização com os santos, com os seus familiares, porque logo, logo ela voltará a ter que ser separada deles, Senhor, sair de casa, mas, Senhor, ela não estará sozinha, porque Tu cuidas dela, certamente, e porque Tu tens provido este lugar para a acolher e para continuares a falar com ela e a relacionar-te com ela e ela contigo. Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus que é riquíssimo em misericórdia. Senhor, toma em Tuas mãos as nossas vidas, os nossos lares, aquilo que nos ocupa, que nos preocupa, os nossos anseios, os nossos projetos. Zela por nós, zela pelos santos ao redor do mundo. Senhor, temos essa lista de enfermos, Senhor, combates tremendos, Pai, contra cancro, Senhor, contra coisas malignas, Pai, os quais temos trazido perante Ti e confiamos, Senhor, que Tu tens cuidado e continuarás a cuidar e, Senhor, de alguma forma alcançarão e nós com eles a vitória. Porque Tu és Deus zeloso, Tu zelas pelo Teu nome. Que assim seja, Pai. Tu prometeste, Senhor, tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo que recebereis, tê-lo-eis. Que assim seja, Pai. E recebe, Senhor, toda a honra e toda a glória, pois pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus. Amém.